foi Fluminense, Coxa e agora América. Tá entrando muito bem, não só ele, como os outros jogadores também. Então, o Ramon Dias, ele tem carta na manga, né? Ele tem boas opções para transformar o jogo caso o jogo não esteja funcionando. E é isso, como o Conrado falou, o jogo muda muito no segundo tempo com a ausência do Maidana, né? Então, é um Vasco que ainda tem dificuldade de criar, ainda em superioridade numérica, né, com os jogadores, mas começa... Toda hora você chegava... Olha os números, de 14-0 e de finalizações, mudou passou no segundo tempo para 15-4 e aí no final 18-15, né? O América ainda teve mais finalizações. Tamanho foi o domínio no primeiro tempo, mas os números mostram como o Vasco, na segunda etapa, com o homem a mais e as alterações do Ramon Dias, conseguiu superar o adversário. A América ficou muito no contra-ataque, né, no segundo tempo. Uma hora ou outra ele trouxe o Vasco, ele baixou suas linhas, trouxe o Vasco para o seu campo. O Vasco tentando o ataque, toda hora a gente ficava mesmo, vai sair gol do Vasco. O gol ia amadurecendo o tempo inteiro, né? E aí, numa bola parada, o gol sai no finalzinho do jogo, aos 45 minutos do segundo tempo. No 11 contra 11, não há dúvida que o América foi superior, sem dúvida alguma. Com uma proposta um pouco diferente, né? Que a Rick citou um pouco da linha de 5, mas com o Juninho tendo muita saída pelo lado direito, né, fazendo um ala, abrindo um pouco mais o jogo, né, e o Vasco com muita gente por dentro, ali com o Praxedes, com o Paulinho, com o Payet, que é um jogador que tende a centralizar, né, para escapar do corredor, jogando quase como um segundo atacante junto com o Verratti. Então o América conseguiu espaçar um pouco a marcação do Vasco, conseguiu gerar espaço, conseguiu pressionar. E assim como o Ramon vem fazendo um trabalho espetacular, o Bustos melhorou o América em relação ao que o América vinha jogando nessa fase final com o Wagner Mancini, que já era um time muito frágil defensivamente. Ontem a gente viu o América se defendendo com 10, melhor do que muitas vezes que jogou no campeonato no 11 contra 11 e teve muita dificuldade. Agora o Vasco é exatamente isso, é um time que parece estar em campo sem o peso. Quando a gente vê a comemoração do gol, do banco, dos jogadores, a gente entende que eles estão, obviamente, jogando com o peso de ter que sair da zona do rebaixamento. Mas no fluxo normal do jogo do Vasco não passa essa sensação de um time que está pesado, de um time que está com muita coisa nos ombros, com muita coisa nas pernas, porque ele está, assim, convicto daquilo que treina. A gente sabe ver quando um time entra em campo confortável com aquilo que foi treinado, sem dúvidas em relação ao que tem que fazer em todas as fases do jogo, mesmo na fase em que não consegue jogar, como não conseguiu no primeiro tempo ontem, e soube resistir. Não tem aquele desespero, né, de tentar finalizar logo, acertar os passes. Não, o time apressado, né, afobado. A sequência, né, não só de resultados, né, aí saiu da zona de rebaixamento, isso é muito importante, mas dos jogos, né, por exemplo, na derrota contra o Palmeiras, teve um bom desempenho. Eu acho que isso também vai aumentando a confiança e além do trabalho do Ramon Dias, né, que está sendo muito falado e, claro, com todos os méritos, mas estou muito com o que o Rizek falou no começo, né? A gente tem que lembrar que o Vasco fez uma correção de rota aí, né? O Vasco começou muito mal o ano, era um ano que se esperava bem mais, né, pelo investimento. O Vasco já tinha investido muito, né, 100 milhões de reais em contratações e estava lá afundado na zona do rebaixamento. E aí, no meio do ano, tentou corrigir a rota, até no estilo das contratações, né? Traz um Medel, que é super experiente, e aí são mais da metade do time titular. Então não dá para falar que é só o Ramon Dias. O Ramon Dias transformou, claro, ótimo trabalho, mas o Vasco também, nas contratações, melhorou o time que está em campo. Enfim, o Verratti chegou e o Jair, por exemplo, aí, que era uma das principais contratações, fez o gol, é banco. Ele é banco, entrou, nem estava tão bem, né? E ainda fez o gol que desviou. Ele estava afobado, o time não estava, mas ele estava. Ele não entrou bem, não, errou alguns passes. É um pouco do plano do Botafogo do ano passado. É uma semelhança do primeiro ano de investimento, você corrigir a rota no meio da temporada, porque você primeiro monta um time com muita gente, esse time não dá liga. Eu sempre falava que o Botafogo, no começo de trabalho, parece o cara que se muda para um novo apartamento com a sua mobília, mas já tem a mobília do outro. Uma bela lembrança, né? Uma bela lembrança. Misturado, o Botafogo de hoje, ele foi formado em duas partes, né? O começo do Campeonato Brasileiro do ano passado e a janela. Pô, bela lembrança. A diferença é que o Vasco estava muito pior, né? Claro, o Vasco estava muito mal, né? E provavelmente este time do Vasco não vai conseguir liderar o campeonato ano que vem com a vantagem que o Botafogo abriu. O Botafogo, que é uma coisa no ano passado, brigou por Libertadores até o fim do campeonato. Mas eu acho uma trajetória exatamente similar. Muito similar. Você pensou isso sozinho? Parabéns, cara. Pensou isso sozinho. Boa ideia. Foi o meu pensamento bem sucedido do mês. Agora só mês que vem. Não me chamem até setembro acabar. O Paulinho, principalmente, né? Ontem até foi um jogo, assim, porque ele estava jogando demais, né? Então não foi aquele jogo do nível do Paulinho Paula no meio campo. Foi uma baita da contratação, né? O cara, você dá a impressão que ele
tá se matando em campo o tempo todo. Não falo, esse cara não vai aguentar jogar 90 minutos. Eu tenho tido essa impressão. Ele joga numa intensidade parte altíssima. técnica, né? Além da parte técnica. Então, mudou muito o meio campo. E o Verratti lá na frente, não precisa nem falar, né? Agora, para quem tá achando gol que a gente tá fácil. maluco com essa manchete, Operação Salva Vasco, por que o América tá reclamando se todo mundo aqui achou a expulsão tão clara do Maidana, né? Vamos ouvir os personagens do América após a partida falando que eles entendem ter sido a arbitragem de ontem no Independência. Ali eu acho que não foi um lance para expulsão, acho que o futebol você joga com o braço, eles olham tudo no VAR paradinho, aí é fácil você analisar, e o futebol não é assim, é rápido. Mas você pode ter certeza que o Vasco não cai não, o Vasco não vai cair não, por tudo que estão fazendo, né? Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, cara, não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje não pode fazer não, então a gente fica chateado, não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, né? Não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada, mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vão fazer, você pode ter certeza que se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Isso é certo, todo mundo sabe do futebol brasileiro. Infelizmente, o que nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. Deixa eu falar com vocês. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. Vamos colocar a expulsão do Maidana de novo? Ela deixa alguma dúvida, prezado Salum? Ela deixa alguma dúvida? Se fosse camisa do América, do Pau d'Água, time do Lédio, do Real Madrid, do Osasuna, alguém deixaria de expulsar um jogador diante dessa imagem chamada pelo VAR? O que vocês acham, cara? Foi muito claro, né? Ele tem o movimento, né? Não só bate, ele vai com o braço. Olha, essa imagem é a melhor, na minha opinião. Ó. Ele dá, entendeu? Bate, não só resvala, não. Então, não tem como. O Maidana, que cometeu um erro gravíssimo e prejudicou o América. É isso que o América tem que estar debatendo. Ele vai fazer de novo? Se achar normal, ele vai fazer de novo, semana que vem. E lembrando que o América é o time com mais expulsões na Série A na temporada. São 9. O segundo tem 6. Ou seja, é um time que tem sido prejudicado com isso. E aí, se você acha que o juiz está sempre errado, o seu time vai continuar tendo jogador expulso, porque internamente você não cobra seu jogador, você fica botando a culpa em terceiros, né? O Abad, o Ramon Abad Abel nem abate, né? Não foi ele que viu na hora, né? Foi o VAR que chamou e chamou muito bem. Que constrangimento essa declaração do presidente da SAF, né? Que vergonha. É um horror, né? Não sei o que ele fala sobre a escolha dele na hora, o critério dele na hora de escolher os jogadores que ele contrata, também gostaria de ouvir. Mas, e também não acredito que o Maidana tenha tido a intenção de dar um soco, de agredir o adversário. Eu não sei o que ele planejou com esse movimento de braço, é difícil de entender. Eu não acredito que um jogador, no momento daquele, em que nada estava acontecendo, tenha tido a intenção de agredir o adversário. Mas ele foi muito estabanado no lance e, enfim, para mim a expulsão não tem nem discussão. O Salum também reclamou no que ele disse ter visto de uma irregularidade na origem do gol do Vasco. Cara, a gente foi procurar isso com lupa. Alguma irregularidade, né? Será que algo passou despercebido na nossa transmissão ontem do Premier? Teve algum lance? Então a gente foi lá com todos os replays. Para os mais velhos do tempo da fita, a gente rebobinou a fita. A gente voltou a fita para ver se tinha alguma coisa no gol do Vasco. Então tá aqui o gol que deu a vitória ao Vasco, o gol do Jair. E vamos voltar para ver se por acaso o América tem razão. Ó, a bola tá com o América no campo de ataque, o jogo tava 0-0. Ganhou a bola de forma legal, Vasco ataca, nada. Uma disputa de bola, nada ali aconteceu também, nada. Ó, vamos até repetir, ó. Nada, tudo certo. Aí a bola volta, tá com o Vasco, e aí vem a falta. O Juninho puxa o pé pela Também camisa. indiscutível. E na cobrança da falta, o gol. Então, assim, a gente não achou nada nas imagens que possa sustentar qualquer tipo de reclamação. Eu entendo a frustração.
de você perder um jogo em que você é superior, um jogador do seu time faz uma bobagem. E, pô, é tão difícil assim reconhecer que perdeu para um adversário, que perdeu para as bobagens feitas por um jogador do seu time. Precisa falar em esquema diante de imagens tão claras que não mostram aquilo que você está falando. O América pagou um mico nessa rodada. Ficou feio para o América, na minha opinião. Eles reclamaram de um lance que o Medel empurrou o Pedrinho. Sim, teria sido pênalti. De fato. Não foi pênalti, foi fora da área. É isso que eu ia falar. Para mim, nem falta foi. Para mim, é uma mão só de apoio. Eu até acho não que foi falta, mas foi fora da área. Para mim, ele se joga. E aí, fora da área, o VAR não pode entrar. Então, assim, é isso. Quantas faltas no jogo, o Vasco também vai reclamar de uma falta? Não foi pênalti. E não dá para chamar o VAR para marcar uma falta na entrada da área. Então, não tem justificativa nenhuma. E, de novo, não é só o América que está fazendo isso. O futebol brasileiro é muito de moda, né? Alguém começa a fazer uma coisa, todo mundo começa a fazer. Isso vale para tudo. Coisa boa, coisa ruim, comemoração. Do nada, um jogador faz um tipo de comemoração, está todo mundo comemorando daquele jeito. E aí, agora é isso. Está todo mundo reclamando. Né? Todo mundo está sendo prejudicado. Outro dia, eu estava vendo a coletiva do técnico do Goiás, o Evangelista, e assim, é nosso trabalho.